Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Começando então hoje mais uma live aqui pelo Ateliê Blima. Olá, podem ir chegando. Boas-vindas a todo mundo aqui. Olá, Jaque. Obrigada por ter vindo. Bem-vindos a mais uma live aqui pelo Ateliê Blima. Bem-vindos à minha casa, sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui para vocês, então, o título da nossa live de hoje, que está bem especial. Um passeio pela evolução das plantas. Também vou pedir para a Andréia, para ela entrar já na nossa live. Passeio sobre a evolução, pela evolução das plantas. Vamos ver se dessa vez eu consigo fixar o comentário. Gente, é mais difícil do que eu imagino. Andréia, já te vi por aí, hein? Pode entrar já. Ela já entrou aqui, eu vou aceitar ela. Ai, oi, Breno. Oi, Stephanie. Que delícia, boas-vindas. Tudo Oi, bom? Andréia. Oi, Boa gente. tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Muito feliz de você estar aqui comigo fazendo essa live. Já faz um Hum, tempinho, né, que a gente está planejando essa live, né, hum, Andréia? verdade. Tá, a gente se conheceu, né, por aqui, e aí Foi, foi então, a trocando. gente se conheceu. Para quem não sabe, aqui eu e a Andréia, a gente também somos amigas virtuais, a gente se conheceu Uhum, aqui pelas redes sociais. E uhum, já faz um tempo que a gente vem conversando e conhecendo um pouco mais sobre o projeto um da outra, não apenas aqui nas redes sociais, mas também no offline, né? sim, sim. E a Andrea, ela tem assim, a Andrea, ela é bióloga, ela tem Uhum, pós-graduação e pós-doc em botânica, e assim, uhum. fora a experiência que ela tem como professora. Então, assim, gente, aproveitem a didática dessa mulher, porque hoje é para vocês aproveitarem o passeio, porque tem bastante coisa para aprender aqui com ela. Oi, Mas gente. eu vou pedir para a Andrea se apresentar aqui para o pessoal, fala um pouquinho de você e do teu trabalho. Primeiro eu quero agradecer. Dá para escutar bem? O volume tá Tá todo bom? mundo Tá bom? escutando? Coloquem aí, por favor. Tá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu te conheci pela live do Samuel. Ai, Achei linda. super fofa. E aí começou o contato, né? Daí você me recebeu Foi isso muito bem. mesmo. Então, daí eu sou bióloga, né? E depois eu fui fazer mestrado e doutorado, me apaixonei pelas plantas. Eu não gostava de plantas, é um detalhe que eu Olha preciso só, contar ó, para vocês. isso é muito legal. Eu fugia daqueles nomes como desesperadamente, né? E, e aí eu fui fazer estágio no Instituto de Botânica e me apaixonei e acabei ficando, né? Ficando até hoje, E aí desde foram, 98. Eu fiquei no Botânico de 98 até 2015, né? é uma trajetória e tanto. E eu acabei indo tanto para a parte da anatomia vegetal e ecologia, né? Que anatomia eu fiz no mestrado e doutorado, e o pós-doutorado eu fiz, abrangi um pouquinho mais. Fui para ecologia, fui trabalhar com enzimas, né? Mas é isso. Uhum. E A gente sempre sempre dei acaba, aula, né? sempre, Aham. assim, mesmo na pesquisa, me faltava ensinar. É. Não adiantava A nada gente sente ficar, muito, né? Então eu ficava assim, tô contente que uma aluna minha está aqui também, uma aluna minha do IFE, me ajudou a ah, que divulgar. legal. Ah, que legal. Muito Tá aqui, obrigada. Gente, eu tenho que agradecer a divulgação de vocês, foi maravilhosa. Muito obrigada, de coração mesmo. olha, eu fico assim, eu fico até emocionada, porque o pessoal ajudou muita gente Né, nessa muito legal. Que bom, questão. gostaram do teu. Espero que a gente atinja as expectativas desse Ah, pessoal, né? sim, mesmo. Isso
E fala para mim um pouco daquele teu projeto que você tem aí no Biodiversidade em Fatias e o que você É desenvolve. verdade. É verdade. Eu tenho atualmente, né? Atualmente eu estou trabalhando por conta própria, não estou dando mais aulas assim para alunos, né? Que estão fazendo graduação, pós-graduação, porque eu também dei aulas na pós-graduação, né? E eu Aham. resolvi, quando eu dei aula lá no Instituto Federal, eu passei lá como professora substituta e acabei ficando um ano e meio lá, né? E quando eu comecei a dar aula no EJA, né? Não sei se vocês Hum. conhecem, jovens e adultos, a minha vida mudou, porque eu pensei assim, aquele pessoal que fica o dia inteiro trabalhando, vai à noite, tem oportunidade, não entendia nada que eu falava. É, Eu pois falava é, esses né? termos técnicos e ninguém entendia. Então eu falei assim, não, acabou o contrato no Instituto Federal, eu falei assim, vamos divulgar, fazer a parte da divulgação científica, vamos ensinar tudo Exatamente. que eu Uhum. aprendi ao longo. Então, assim, eu, atualmente não, né, por causa da pandemia, mas eu ia correr 3 a 4 vezes por semana no Ibirapuera. A Ibirapuera aqui é uma região, é um parque, né, aqui da cidade de São Uhum. Paulo, De não São sei onde Paulo, vocês isso. Aham. só para situar, é um dos maiores parques, né, daqui, Ai, e Prep. uma intensa aula, uma área verde gigantesca, né, e eu falei assim, poxa vida, né, Corina, eu falei assim, olha a diversidade que tem aqui, e se a gente É incrível. trouxer as pessoas para cá, né, um termo que provavelmente o pessoal que está aqui gosta, ai, I can speak in English. Não, o Prep, ele é um seguidor meu lá da Índia. Ele é lá da Índia, é. O meu também, o meu inglês não é muito bom, Prep. My English is not good, ai meu Deus, agora vai ficar feio, porque eu tenho uma indicação muito boa para você. Aí, ó, pronto. Depois a gente fala com ele, então. E aí eu falei assim, é um termo, né? O pessoal que está aqui trabalha com botânica conhece, né? A cegueira botânica. Você Isso, cegueira já botânica. Todo mundo sabe o que é cegueira botânica aí, por aí? o Será que o que é a pessoal cegueira? sabe? O que é cegueira botânica, Andréia? Fala pro pessoal. Então, a cegueira botânica, assim, não é por mal. O nosso cérebro é programado a não enxergar direito as coisas que não se movimentam, né? E planta é um serzinho que está lá parado, teoricamente, né? Que não tem aquela, Teoricamente. não tem aquela movimentação como a gente que sai correndo, vai fazer as coisas, né? Exato, Então, assim, exato. as pessoas passam desapercebidas, não olham pelas plantas, né? É, ela fica como um elemento da paisagem, né? Sim, é verdade. Então, as pessoas acabam prestando mais atenção nas plantas quando elas estão floridas. É o É uma coisa momento. que chama atenção, né? E assim, o parque tem uma diversidade. Olha lá, que linda. E a gente tem aqui no parque uma diversidade muito grande, né? E a gente vai falar ao longo da nossa live de um dos grupos vegetais que é o mais representativo, que são as angiospermas, e que justamente a novidade evolutiva é a flor, e é o que todo mundo presta atenção na flor, né? Então, é isso. Então, daí, eu faço, junto com uma colega minha, amiga do coração, a Fernanda Tresmonde, a Dos saberes gente botânicos, é. botânicos, sigam ela também, que ela tem, além da pegada dessa, ela tem também a parte de ginecologia natural com as Natural, plantas, sim, é muito legal. muito legal. E a gente faz essas oficinas, né, das plantas Sim, faz essa no, oficina da no planta. jardim. Então a gente passa uma manhã inteira no parque, caminhando, falando da parte evolutiva, o que o pessoal está vendo, E é um né? A gente passeio mesmo, né? É um passeio mesmo pela passeia. botânica. Exatamente, No exatamente. site, no site do Oi, biodiversidadeenfatias.com, Maria. olá, no site mesmo, tem lá, se vocês querem ver o roteiro do que a gente faz no parque, né? As paradas que a gente faz no parque, a gente fica uma manhã inteira e anda, tipo, 20% do parque, Nossa, né? é muito, é porque é lindo aquele parque, né? né? Ele é maravilhoso. E ontem a gente teve a oportunidade de lançar o nosso e-book no Ibirapuera. Sim, o e-book, exato.
lá, gratuito, vocês Depois podem ir. entrem lá, gente, aqui, né? Entrem aqui depois no perfil da Andrea para ver o e-book que elas lançaram. Muito legal, que fala exatamente desse passeio, desse projeto que elas têm lá no Ibirapuera, nesse ensino da botânica. E eu queria muito pegar esse gancho desse passeio botânico, Andréia, para a gente começar a nossa live. Sim. E assim, do conteúdo, né? E que você me respondesse a primeira pergunta. O que é ou o que são as plantas? Fala pra gente. É uma boa, é uma boa. Eu não posso ler as perguntas embaixo. Não, pode deixar que eu vou seguindo aqui com a galera. Então, o que é planta, né? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre fala, assim, né? O que é planta? Então, o que a gente pode fazer, né? Eu tenho as definições clássicas de planta, que é o que todo mundo teoricamente aprendeu, que é o que a gente adota no parque, né? Para fazer no parque. Então, planta o que é? É aquele organismo séssil, né? Séssil é Que não aquele se que fica move, parado, que tá ali. Uhum. no lugar, Em raiz. que é com raiz, né? Ou não, né? É. Com coisas similares, mas que ele fica ali naquele cantinho, ele produz o próprio alimento, daí vem um nomezinho, né? Autótrofo, ele produz o próprio alimento. O que é isso? Ele faz a fotossíntese, ele pega a energia solar e transforma em comida, né? Então ele é a base da cadeia alimentar que serve pra gente. Né? Exatamente, que é onde a gente tira a nossa energia para o nosso metabolismo. E se a gente não come a planta, a gente come algum animal que come a planta, né? Exatamente, elas são a base. Exatamente. A base. Então, não adianta você falar assim, eu não gosto de verdura, nem nada, mas você acaba comendo, né? Por consequência. Indiretamente você está comendo. Você acaba comendo. E então essa é a base. Tem daí uns detalhezinhos assim a mais, né? Tem parede celular, com celulose, e pronto. Então, essa é a definição que a gente tem. Mas, como vem a veia da professora, a gente pensa na árvore filogenética. Já ouviram falar nisso? Sim, árvore da vida, né? A árvore da vida. Todos viemos com um ancestral em comum que não sabemos quem é, mas que tem. Então, quando a gente fala de planta pela definição da filogenética, ela é uma definição assim claríssima, organismos que derivam de uma endossimbiose. Então, o que é uma endossimbiose? É uma endossimbiose. Aquele organismo lá, vou tentar traduzir o mais informal possível. Didática, isso, para a galera. Então, eu tenho lá um organismo que era uma cianobactéria, que era uma alga azul, que foi englobado por um outro organismo heterótrofo e que ali formou um cloroplasto. Então, nesse grupo, fazendo as análises do DNA, né? Aí, genômicas. Análises genômicas, aí puxa para o meu lado. Então, a gente tem o quê? Que plantas são glaucófitas, as algas verdes e as algas vermelhas. E daí das algas verdes você tem as clorófitas e as plantas terrestres. Só para você ter uma ideia. Então, quando eu falo de planta, porque muita gente que faz o passeio lá no parque pergunta assim, mas alga não é planta? Depende. Alguns grupos de algas são plantas quando a gente vai para a base filogenética, né? Sim. E é isso. Então, planta é isso. Beleza. Vamos entrar então no primeiro grupo. No primeiro grupo que aparece lá. O que eu quero destacar aqui com a Sara, que a gente conversou, e o que eu também falo muito lá no parque junto com a Fernanda, assim, a gente está com a divisão tradicional seguinte. Então, temos 4 grupos vegetais que foram bifurcando ao longo do caminho, foram apresentando novidades evolutivas. Essas plantas terrestres, a novidade evolutiva que ela tem é o embrião. Então, são embriófitas, são plantas que têm embrião. Então, todos esses grupos que a gente vai falar são elas que têm embrião, né? Desses grupos todos, então, a gente começa primeiro com o grupo das briófitas, né?
Que briófita, que nenhum taxonomista brigue comigo, não fala Não tem nenhum na live aqui, né? que não é mais nem existe mais o grupo briófita. Por isso que vocês podem olhar em algumas publicações que está entre parênteses. Em parênteses não, entre aspas. Não é um grupo monofilético. Então a gente fala que são plantas avasculares. Exato. Tá? E daí o que o representante desse grupo é esse daqui, olha, gente. Se alguém tá perdido aí, ó, são os musgos, né? Digamos assim. Sim. São os musgos. São os musgos. Isso. Todo mundo conhece musgo, assim, apesar que ela já mostrou agora. O musgo ele tem uma diversidade, né? Se a gente for pensar na linhagem, eles são os primeiros colonizadores, se você for ver, né? Exato. E eles ficam desde das geleiras até rochas. Eles têm uma amplitude muito grande térmica. Sim, eles são cosmopolitas. Exatamente. Eles conseguem se adaptar em muitas regiões. Eles se adaptam bem. E aí, eu estava separando umas imagens para mostrar para vocês. Musgo, eu sempre brinco, eu falo assim, musgo é aquela plantinha que eu adoro pisar em cima. Parece que quando o povo vê aquele tapetinho de musgo assim, né? Parece que já vem naquela vontade já, né? De sair pisando na plantinha. Dá vontade de pisar. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar aqui, Sara, eu vou virar. Tá bom. O tapetinho, olha só. Olha isso, gente. Olha só. Olha aqui. É muita loucura isso daí. Exatamente. As pessoas, elas fazem tapete de musgo, né? Isso, pra olha depois lá. que você sai do banho, gente. Olha isso. Enquanto você se seca, você fica ali, né? E aí, deixa eu ensinar para vocês aqui uma coisinha. Vou aproveitar que tá virado. Então, assim, ó. Eu não vou falar de ciclo de vida, tá, gente? Mas olha só. Beleza. Porque não é o nosso foco. Quem quiser depois baixa lá o e-book, entra no meu Instagram, que daí é coisa bem específica. Não vou ficar falando disso aqui. Mas isso aqui que a gente pisa, né? Esse tapetinho é a parte que a gente chama de gametófito, que é a parte dominante que está produzindo os gametas e formam essas aqui, ó, essas hastes com as anteninhas, que são os esporófitos. Então, isso aqui é a parte que deu a parte reprodutiva dela. Então, por isso que, por exemplo, quando você vai para campo, e assim, você torce um pouco para chover um pouquinho antes, um dia antes, porque daí no dia que você for vai estar lotado dessas cápsulas, né? E é bem cápsulas, né? Sim. É uma planta que aprecia bastante a umidade, né? Muito, isso mesmo, né, Sara? A gente estava até falando ontem. Esse tapetinho de musgo tá onde? Em que ambiente? Pois é, no banheiro. Tá no banheiro. É um local bem úmido. Uma outra forma também que o pessoal cultiva bastante musgo é assim, em terrários. Esse daqui, por exemplo, eu mantenho nesse vidro fechado, exatamente para eu conseguir manter a umidade para essa planta. E por que é tão importante, Andréia, a umidade para essa planta? Então, porque ela precisa ainda, porque olha só, se a gente for pensar que aquele ancestral veio da água e foi para a terra, né? Eu não gosto muito de falar de conquista do ambiente terrestre, porque eu acho muito pesado. Então ele fala assim, ele teve algumas estratégias adaptativas para permanecer, para ocupar o ambiente terrestre, né? Olha aí uma pergunta boa. Uma pergunta aqui, ó. Então assim, ele vai criar estratégias, né? E para sair da água, para ir para a terra, uma das mais preocupantes, se você for ver em escala, é a parte justamente a reprodutiva, que é a pergunta dela, né? Eles precisam que nem o gameta masculino vai nadando para o gameta feminino que é imóvel. Ou seja, precisa do meio líquido. Precisa do meio líquido, né? Se eu piso em cima do musgo, eu vou matar ele?
você vai ajudar a disseminar os esporos que estão dentro daquela cápsula da haste Cápsula. com a. Uhum. Então, assim, matar você não vai, você vai ajudar a É disseminar dispersar, né? Disseminar esse. Uhum. Sim, esses, exato, exato. né? Que é uma outra. É que assim, planta, o pessoal foge, porque planta tem fases distintas, né? Sim. No caso do musgo, a gente consegue, né, ver essa fase distinta, muito bem distinta. Então, aquele tapetinho, que umas folhinhas aí lindas que a Sara mostrou, é toda a parte gametofítica, que está formando os gametas. Olha lá que bonito que tá, né? Hum, Formando os tá bem gametas. compridinho. Isso. Daí tá lá, forma o gameta masculino, forma o feminino. Juntou lá o feminino, osfera com anterozoide. O que que acontece? Ele precisa, o anterozoide, ir nadando para chegar na osfera. Fecundou, virou um zigoto. Desse zigoto virou o quê? Um embrião. A gente não tá falando de embriófita, virou um embrião. Exatamente, são os Desse embriófitos. embrião, ele vai por mitose e forma o esporófito. Então, eu consigo ver essa outra fase esporofítica. Uhum, Eu nunca vi uhum. direito. Então, assim, lá no passeio, a gente distribui para as pessoas lupas. Ai, que demais isso, gente, que legal. E a É gente porque essas observa. estruturas parecem, por exemplo, aqui minha câmera não vai ajudar, não vai focar para vocês. Mas Uhum, quando surge, né, como ela é, comentou, esporófito, a cápsula, eu consigo ver aqui. Quando olha, surgir aqui de novo, eu mostro para vocês. Mas é, olha é na isso foto, daí, ó, que ela está mostrando. tá É. vendo Não a sei se vocês já foto? repararam. Quem tem terrário em casa, talvez, e que tenha musgo no terrário, talvez tenha reparado nisso já. Então tá aí a explicação. É a estrutura É, reprodutiva desse ser vivo. é verdade. E aí o que acontece, gente? Se tem água, o gameta aproveita, vai e faz a festa, Tem, né? tem meio líquido ali, ele faz a festa. É o momento que ele Vamos, tem para aproveitar. vamos E que outra coisa vamos. que, e outra coisa que eu acho interessante também desse grupo de plantas é que, como você falou lá no início, são plantas avasculares, né? Então elas ainda não têm o sistema para conduzir essa água, né, muito longe. É célula a célula que essa água vai passando. Então pode reparar como os musgos são Muito pequenininhos. pequeno. E Você, eles não né, não têm é do tamanho de uma samambaia, não, eles são pequenininhos, porque eles não têm esses vasos, né? isso. E eles não têm também nem raízes, nem folhas e nem caules. É uma nomenclatura completamente Exatamente. diferente. Olha, gente, vocês não veem nada disso aqui, tá vendo? Isso aqui já encumpridou aqui, mas ó, tá vendo? É, a Vocês não veem raiz isso. aí é rizoide que chama, né? Exato. Nem Uhum, esse nome. Quero fugir dos termos, mas assim, uhum. nem tem uma raiz para falar a verdade, né? Então ele é extremamente pequeno, mas ele é extremamente tem uma amplitude muito grande. Ele vive em vários lugares, ele sobrevive em vários Sim, lugares, né? sobrevive em mais lugares, mas sempre muito úmidos, né? Então, quando a Muito gente úmido. traz isso um pouco para cultivo, se você quer cultivar musgo, se você quer ter num terrário, assim, sempre num terrário fechado. Por quê? Porque assim é que ele vai manter a umidade que a planta precisa. Então, agora vocês entendem por que que o musgo precisa ser cultivado num ambiente com muita umidade, né? Não dá Uhum. para você cultivar ele assim se não manter a umidade dele. É verdade, essa é a dica. Então, assim, Perfeito. você retirou do ambiente. Isso é uma coisa que a gente também bate muito na tecla, né? Ah, verdade. Respeita o lugar que você está pegando a sua planta, né? Não adianta nada eu pegar essa minha planta, que nem a Sara está mostrando, e deixar ele aberto. E colocar ele no sol. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar judiando dele. E ele não vai sobreviver, Ele não vai né? sobreviver. Então, a ideia dessa live, gente, é trazer isso um pouco para vocês também, de ver que entender um pouquinho de botânica, né? Entender quais são as necessidades, como é que esses seres vivos Uhum. enxergam e estão no mundo, pode ajudar a gente no cultivo, ficar algo mais intuitivo para a gente, sabe? Sim, verdade, é verdade. É o respeito, porque assim, a maioria dos parques a gente chama de parques de conservação. Então você tem que entender como é que ele funciona. Não adianta nada eu tirar ele de lá e trazer ele para minha casa, porque ele não vai ficar. Eu ainda vou Porque ele é matar. Né? bacana. Exatamente, Para exatamente. o é essencial saber isso mesmo, né? Então olha lá, então são plantas.
avasculares. Ela não tem um Avascular. sistema vascular. Isso. E aí, Isso, vamos para o próximo? Ah, sabe uma coisa? Isso tudo sim. que a gente vai dando exemplo lá no parque, elas estão em árvores. Musgo na árvore, igual essa aí que Musgo você na vai árvore. colocar. Sim, exatamente. Então, o próximo grupo. Eu até já coloquei aqui já para exemplificar um pouquinho. Aí passou mais uns milhões de anos, surgiu uma outra novidade evolutiva e apareceu um grupo que está dentro das embriófitas, porque ainda é embriófita, que a gente chama Exato. de traqueófita. Então, essas traqueófitas têm o quê? Traqueias, têm elementos vasculares, ela tem um Uhum. sistema condutor. Porque olha lá, olha na mão da Sara, olha o porte dessa venca, né? Isso, é uma venquinha. O Aqui eu tenho duas porte variedades até. Uma de uma folhinha mais fina e outra com uma folha um pouquinho maior, mas é uma venca. Sim. Uma O espécie de porte dela, amêndoa. olha a diferença do tamanho do Olha, musgo. exatamente, olha só o tamanho que chega. Então, ela tem células condutoras que pegam a água lá da raiz, sobe pelo caule, vai lá pela folha, faz a fotossíntese, lembra que a gente falou? São autótrofos, transfere a energia luminosa em química, produz a comida que desce por um outro grupo de vasos e que vai alimentando a planta inteira, né? Uhum, exatamente. Esse grupo aí das traqueófitas também tem uma linhagem que chama de plantas. Aqui é o meu lado de professor estudante. Sim, Plantas vasculares, né, sem sementes. Que antigamente a gente chamava de pteridófita, que são no grupo da samambaia. exato, exato. Que foi como eu aprendi na escola, na minha época de escola. Eram as pteridófitas, as samambaias. Então, avencas, samambaias, as plênios, chifre de veado, todas essas estão dentro desse grupo dessas plantas É verdade. pteridófitas, né? Mas que agora são as Sim, sim, das traqueófitas. pteridófitas, né? Exato. Isso aí. E aí, o que, E que daí, vocês estão. que eu queria que você mostrasse, eu acho que vai ficar melhor na tua aí, para você mostrar. Eu tenho uma aqui também. Aqui, ó. Eu falei para ela que eu tinha uma aqui, mas a minha ainda não está no ponto para a gente mostrar o que a gente queria mostrar desse grupo de plantas. Vamos Aí ver se ela você consegue fica mostrar melhor lá. Aí você fica desesperada, achando que a sua venca vai morrer. É. O que são isso? O que é isso? É uma praga, uma doença, é um Então, inseto? O que é isso que apareceu embaixo das eu tenho folhas que virar. da minha samambaia, da minha venca? Vamos ver se ela consegue dar foco aí melhor. Porque a minha aqui eu não consegui. Olha, dá para ver. Vocês estão conseguindo ver, gente? Quem tiver acompanhando fala. Conseguem ver esses pontinhos na parte de baixo da folha? Isso, olha lá. Isso, olha lá, Isso, já teve gente respondendo já. eu tô muito feliz, que todo mundo aqui sabe bastante. Tá vendo? Ou seja, não é doença, não é uma praga, não é. Não se preocupe. Não é. É, lembra que a gente acabou de falar dos musgos que estão dispersando os esporos? É a mesma coisa aqui. Ela tem um esporângio, né? Um nome difícil. Onde estão lá Aham, dentro os esporos, que daí são esporos também, beleza. Eu também sim. aceito, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu tenho aqui bem bonita, bem detalhada, de uma samambaia, tá? Olha Uma só, olha os samambaia. É esporos, bem legal ver. Olha isso, tá gente, essa vendo? aproximação. É muito Olha só, legal. olha aqui. É um daquele que vocês estavam vendo comigo em maior aumento, olha só, tá vendo? São todos aqui os esporos, né? Ai, que bom. Que Falei, legal, que legal. Tem gente que tá lembrando. e aí ela tem o grande pote, ela tem isso aí. Daí o que acontece? Esses esporos voam, germinam, e aí nasce, né, uma outra planta, Uma outra né? planta. Uma outra planta. E da mesma forma, nessa estratégia reprodutiva da planta, ainda a umidade, a água é muito importante. Por isso que a gente fala que ela já deu aí né, um salto em relação ao grupo anterior, né? Porque agora ela já tem um sistema de Sim, vasos condutores que vai ajudar com que ela tenha
maior tamanho, mas ainda está presa essa questão da umidade. Por isso que samambaia se precisa cultivar em ambiente bem úmido, né? São plantas que precisam desse ambiente mais úmido. Então, novamente, mostrando aí como entendendo um pouquinho mais da botânica, da necessidade da planta, E, ajuda amiga, a deixa eu gente mandar no um beijo pra cultivo. amiga. Beijo, Ai, Kátia. manda, manda. É a personal. Ai, que linda. Tô vendo várias pessoas entrando aqui, gente. Muito obrigada, viu, gente? Sejam Obrigada todos mesmo. bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando e vão mandando perguntas. Quer Sim, passar para o sim. próximo grupo? A gente está com, olha, 30 minutos de live já. Vamos, senão a gente não dá conta, que a gente tem que mostrar. Verdade, gente. Preparamos muitas coisas. Isso. E aí, pode mudar, se quiser já. Daí vai indo. Então, vamos para o próximo grupo, então. Ainda lá, ela ainda está dentro de embriófita. Daí ela Vamos já é, retomando. já é traqueófita, porque ela tem os vasos, né, condutores. E aí apareceu uma outra novidade evolutiva. Apareceu a semente. Então, são as espermatófitas, tá? Espermatófitas, exato. São dois grupos de plantas que têm sementes, né? E aí, posso falar qual é? Pode falar, já fala pro pessoal. Gimnospermas, lembram das gimnospermas dela? As Que famosas tem. gimnospermas. A gente acabou de sair da festa junina aí para comer pinhão, Exatamente, né? exatamente. É uma planta que está dentro desse grupo das gimnospermas. Sim, Aqui no dentro Brasil da. é bem famosa também a mata das araucárias, né? Na região sul. A araucária é Isso. uma planta muito. Na região de São Carlos, onde eu fiz faculdade, na UFSCar, também Uhum, tinha sim, uma área sim. com araucária, assim. É linda, é linda, é linda essa árvore. E é uma E aí gimnosperma. você, e aí você comeu isso aí o pessoal sempre erra, né? Aí você comeu Ah, a é. semente, né? Você comeu a semente, você não comeu o fruto. Não chegou o fruto ainda, é só a semente. É Você só a comeu a semente. semente Tá que é o comendo a semente daquela planta, exatamente. a semente. Porque aquilo lá, o que que acontece? Então, apareceu a semente, né? Gimnosperma, se a gente for falar. Elas são aquelas esperma, semente, e gimno, aquela que está nua. A semente está nua, a semente não está protegida, né? Então, eu tenho grupos, né? Se eu não me engano, agora são 4 divisões de grupos que estão dentro É, eu das vi falar. gimnospermas, né? Isso. Uhum. E aí, assim, pra gente, as mais conhecidas, né, que são os pinheiros, né, as Os araucárias, pinheiros, as araucárias, né, exato. e pro cultivo, né, Sara, o que que a Para o gente, cultivo, que a que a gente ficou gente tem? caçando, né? Eu falei, nossa, quem que a gente poderia trazer de exemplo de gimnospermas, né? Que Uhum, tivessem, assim, mais facilidade para as pessoas entenderem um pouco da questão do cultivo. Vocês verdade. conhecem a sica? Já viram Assim, sica? Provavelmente já viram alguma sica nos jardins, né? Aqui em Ribeirão, uhum, ontem mesmo eu comentei com o André, falei assim, gente, eu só vi sica ontem nos jardins aqui em Ribeirão. A sica, ela é uma gimnosperma. Apesar das uhum, pessoas confundirem muito ela com as palmeiras, né? Por conta uhum, daquela estrutura ali que olha se lá. forma ao longo do tempo, que lembra o tronco de uma palmeira. Na Uhum, verdade, se vocês repararem, as folhas da sica são muito finas e lembram as agulhas muito comum, parecida com as coníferas, né? Que também tem isso. essas folhas bem agulhadas, nesse É em formato de forma de agulha, né? agulha mesmo. A folha, Exatamente, é. aqui ela tá a Sara acabou de falar. É um lugar frio, que elas são mais, o habitat delas, né, um lugar É o mais ata, frio. exato. É. Então ela tem a área foliar O dela é ginkgo melhor. também, O ginkgo também, tem o ginkgo. sim. E aí ela não precisa, ó, com exceção do ginkgo, todas elas, as outras, têm microfilas, que são folhas pequenas. Mas o ginkgo não, o ginkgo tem aquela folha que parece um leque, né? É verdade. Tanto que é uma divisão, eu não sei assim, o pessoal aí, mas assim, a gente lembra que falava de filo, como está classificado? Só que na botânica a gente não usa filo, a gente usa divisão. Então, na divisão do ginkgo, só tem ela, só tem ela. É a única espécie, né? E ela está viva até hoje por causa dos monges lá que cultivaram ela, porque senão ela tinha sido Conseguiram extinta. manter. Então É. ela tem aquela forma de leque. É a única, mas a grande maioria que está me vindo na cabeça são todas folhas
eles chamam de acículas, folhas bem E bem pequenininhas, pequenininhas, né? triangulares, que tem canais de Até resina. machuca, né? A cica, quando ela é plantada muito próxima, assim, de locais de passeio, né? De transeuntes, assim, chega a machucar de tão fininhas que são, né? Elas são. E ainda nas araucárias, à medida que ela vai envelhecendo, aquela partezinha dela final, ela te pica bastante. Dói pra caramba. Parece que não, mas dói, né? Jovem, ela tá ainda um verdinho claro. À medida que Uhum. vai envelhecendo, ela vai ficando dura, né? Vai ficando mais dura. E essa é uma das características das espécies desse grupo de planta, pelo menos as cicas, são plantas de crescimento muito lento, né? Muito lento. A formação aí, Hum, esse período fértil aí dela, até a formação da semente, é lento. Então, demora, assim, demora anos, né? Se você for demora falar. anos. Então, assim, então, né, você quer cultivar a sua cica em casa. Primeiro, assim, que dificilmente essa planta, a cica, ela vai desenvolver em vaso, né? Ela vai desenvolver esse período fértil dela vai em vaso, né? Ela vai Sim. precisar estar no chão para isso, no jardim. E outra, assim, não fique chateado se você não conseguir, né, fazer a reprodução dela por semente, porque realmente é um período muito longo, né, desse... Sim, sim. Tem uma aqui, porque assim, eu tenho uma outra oficina que chama Fotografando com a Botânica, porque eu gosto também de observar, né? Então, o que Uhum. que acontece? Eu vou andando, agora não, hein, gente? Agora não pode. Eu tô na Mas quarentena. quarentena, fica em casa, não obedece quem não tem que obedecer. Por Então, eu me favor. irritando, eu não posso perder. Então, assim, Hum. você vai olhando e você vai observando e você vai tirando foto. Quem tá comigo sempre fala que eu sou curva de rio, que eu vou parando, que eu vou tirando. E essa aqui fica até perto aqui de casa. E Aham. assim, tem muita gente, essas duas que eu vou mostrar para vocês, elas têm os esporos que ficam lá dentro. Tem muita gente que pode achar que é doença, e não é também, olha só. Não sei se Mostra vocês aí já a viram foto. isso, Olha olha, isso. tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho. Mostra um pouquinho antes, assim, é pra ver. Ó, isso daí, gente, é aquela estrutura que fica no centro da cica, tá vendo? Ó, que Aqui nem ela ela tá mostrando ali. Isso. Uhum. Aqui ela tá bem recente, aqui ela já vai começando a amadurecer. E aqui, ó, Isso. tá vendo as setas branquinhas? Tem Indicando. esses que indica que aqui dentro estão sendo produzidos os esporos. Uhum. Olha a variedade, eu tenho aqui laranja e eu tenho aqui azulado, distintas. Bem E elas distintas. são femininas, né? Uhum. Essa é uma outra informação interessante a respeito da cica. É muito Uhum. difícil a gente encontrar o macho É da espécie. verdade, É é muito mais verdade. fácil a gente encontrar a fêmea, né? Com a Ela estrutura tem um grande reprodutiva da foco. fêmea já. Exato. E Isso aí, aí. vamos para o próximo grupo? O Vamos pro próximo. mais representativo. Isso, Por daí favor, apresente ele pra gente. sim, então assim, para vocês terem uma ideia de números, só para ter uma ideia de números, dessa que a gente tem descrita, né? Cerca de Uhum. 390 mil espécies. E contando, 90% né? contando, né? E contando ainda, gente. São descritas pela ciência, né? Dessas aí todas, 90% desses 391 mil, aí vocês façam a conta, que eu não sei. Somos biólogas, né? Não matemáticas. Brincadeira, mais de 300 mil são angiospermas, tá? Muita Que coisa. daí que é esse grupo. Então, olha só, vamos voltar. Embriófita, as angiospermas também são. Elas têm embrião, elas têm os elementos vasculares, então elas também são traqueófitas, elas também são espermatófitas, porque elas têm semente, e aí apareceu a flor. Exatamente. Flor e o fruto. Então, o pessoal também chama de antófitas, né? Então, o que seria, se você quebrar a palavra? Anjo é uma urna, esperma semente. Então, essa semente está protegida dentro de uma urna, que é quem? É o fruto, né? Exatamente. É o que acontece. E aí, o pessoal, porque olha só, as cicas e as alcárias,
é uma heresia isso que eu vou falar aqui, mas eu vou fazer uma analogia. Aquilo que a gente vê as pinhas, que são os estróbilos, talvez fosse uma lembrança de uma flor, que não é uma flor, Lembrança, né? bem longe. Para Os biólogos e botânicos da live que nos perdoam, mas, gente, a ideia aqui. trazer. Porque ela fica onde, se você for ver? Ela fica no ápice, né? Uhum. Porque quando a gente fala agora sim de angiosperma, a angiosperma, ela vai ter a flor aonde? Bem no ápice do ramo, Uhum. foliar. É uma folha modificada que tem lá dentro a parte fértil e a parte reprodutiva da flor, né? Reprodutiva. Da flor, é essa aí. E assim, gente, todas essas estratégias que a Andrea comentou, é o que com certeza, né, Andrea, deram a esse grupo essa facilidade ou essa, né, vantagem de ocupar o planeta Terra de forma tão abundante, né, em tantos ecossistemas, né, quer dizer, são 300 mil, né, perto da Uhum. quantidade que a gente tem. Deixa Bem eu ver. legal. Ah, mais uma pergunta aqui. Ah lá, deixa eu ver. Mas as algas multicelulares também têm embrião. As novidades das embriófitos, isso, a retenção. Essa aí é bem detalhista. Eu não cheguei a esse detalhe Ah, de retenção. aqui, né? Assim, não cabia aqui, mas a gente, Uhum. essa retenção do embrião, que é o atraso na meiose, por isso que desenvolve do zigoto já vai o embrião e daí aparece o indivíduo que é o esporófito. Então, essa retenção, Uhum. mas obrigada Sim. aí pela. Obrigada, viu? Valeu pela contribuição aqui para a live também, viu? Sim, sim, sim. Então, daí, continuando, a gente tem na flor a, uma variedade gigantesca. Então, na angiosperma, você tem flores minúsculas até flores gigantescas. Uhum. Indivíduos minúsculos e indivíduos gigantes, tipo eucalipto, gente. Eucalipto, é. Não, com Eucalipto. certeza, é o grupo com uma diversificação maravilhosa, né? É incrível a diversificação desse grupo. E aí, uma das estratégias também que ela tem, o que acontece? Diminuiu aquela parte onde está o gametófito. Vocês, vou fazer uma ideia para vocês. Quando a Sara mostrou o terrário, pega o terrário, ó, o terrário, toda essa parte verdinha aí é tudo gametófito. Tudo gametófito. Aí, se eu pego uma flor, o gametófito virou um conjunto de 8 células. Olha isso aí, isso é uma Nadinha. estrutura. Isso daqui é Eu uma não consigo. estrutura. Tem muitas células aqui, muitas células que formam o gametófito. Muita célula. Muita célula. Só que aí, quando eu tô com a angiosperma que tem flor, eu não consigo nem ver esse gametófito a olho nu. Eu preciso ir lá no microscópio. Então, Para você conseguir. imagina, vamos chutar ali, vai, tem 5 milhões de células, vai, no gametófito. Eu tenho 8 da flor. Então, assim, tá tão protegido, e ainda por cima ainda tem a estrutura, que é o fruto que está protegendo. Então, por Também. isso que ela conseguiu melhor se adaptar a esse momento que a gente está vivendo. Né? Exatamente, exatamente. A diversidade que eu quero mostrar junto com a Sara é assim, a atenção que a gente chama sempre não é porque surgiu depois é que é mais Ah, importante. isso é legal, isso é legal. Uma das coisas que a gente queria deixar bem, bem claro aqui, né? Porque a gente falou de Ela, todos os grupos aqui, né? sim, falamos deles todos. E assim, agora falando de angiosperma, eu não vou separar o que é isso mesmo, só em microscópio que dá para ver os gametófitos Nas angiospermas, das exato. Nessa angiospermas. estrutura. Uhum. Ele é o saco embrionário. Anota aí, depois você dá uma olhadinha. Saco embrionário de gametófito feminino, né, que vai produzir o gameta, que é a oosfera, que é uma única célula, É tá? uma única célula. E aí, se a gente for pensar numa mulher, na mulher é o óvulo, né? É Não o é. óvulo, fazendo essa, né? Não é. Exatamente. Quanto é a Não dá pra oosfera. gente fazer isso. Uhum. Isso porque eu vou mostrar o óvulo daqui a pouco.
O óvulo da planta. O óvulo da planta. Então, assim, todas as outras, ó, a gente tem musgo aí, a gente tem avenca, que são as pteridófitas, né? Vamos falar as monilófitas, o nome certo. A gente tem um monte de cicas por aí. Então, todas aqui estão todas vivendo muito bem, né? Em menor Todas. quantidade? Em menor Sim, quantidade, né? Menor quantidade. tem, mas tem aí. Mas tudo isso envolve das estratégias que essas plantas têm para habitar tá ali nos ambientes, né? Então, como as angiospermas, como a Andrea colocou, tem todas aquelas outras estratégias, elas conseguem se diversificar um Sim, pouco mais, um pouco consegue bem mais. viver muito bem. De flor, então, o que que a gente, ó, eu vou mostrar um diagrama de flor para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu virar aqui. Esse é bem um diagrama bem batido, né? Que todo mundo deve saber, olha só. Eu tenho, então, uma flor bem genérica, ok? Uhum. Tenho lá, ó, o cabinho, né? O pedúnculo e o receptáculo, onde estão inseridas todas as outras peças florais, tá? Então, eu tenho sépalas, que são elas que estão protegendo, geralmente são verdes. As Verdade. pétalas, né? Que daí Uhum. são em um monte de colorações diferentes, né? Que é a parte estéreo, né? São a composição, os verticilos estéreis, né? Que estão todas aqui. Uhum. Umas que são iguais, a mesma cor de pétala e sépala, daí a gente dá um outro Uhum. nome. E aí eu tenho a parte masculina, olha lá, o masculino, onde estão produzindo os gametas masculinos, e Uhum. femina, onde eu tenho aqui produzindo os gametas, o gameta feminino, né? O Eu gamete tenho. feminino. Então, na mesma flor, eu tenho o quê? Masculino e feminino. Exato. Nesse Esse é dia, um exemplo de flor. Uhum. que é uma flor completa. Olha só, eu tenho aqui um lírio, para vocês Um terem uma lírio. ideia. Ó, eu tenho aqui a parte masculina. Tá vendo esse monte de pozinho? É tudo pólen, gente. Tá Tudo lotado de pólen. pólen. E olha o feminino aqui. Então, eu tenho os dois sexos na mesma Na planta, mesma flor. Uhum. na Na mesma mesma planta. flor, Tá. na mesma flor. Então, elas são hermafroditas. E aí a variedade é gigantesca, né? Você tem Uhum. só ou a só masculina, ou só feminina, ou as duas. Aí tem uma variedade enorme. Consegue, é. Sim. E daí a gente estava falando sobre essa questão da flor, né? Uhum. Hermafrodita. Então, aí a gente pode ligar um pouco, falar um pouco sobre a questão da polinização, né? Que essa daí, Sim. então, como esse grupo de plantas, eles criaram essas flores, então uma das formas, né, de ocorrer, então, a dispersão, a formação, né, dessa semente seria, então, pela polinização. Existem vários tipos de polinização, tá? Então, tem a por inseto, tem por animais, tem a pelo vento, mas isso assim, né? A gente está falando das flores hermafroditas, mas eu estava comentando com a André que a gente queria trazer aqui, por exemplo, o exemplo do mamoeiro, Isso, que é uma planta que ela também tem essa questão das flores separadas, né? O macho e a fêmea. isso. Então, assim, se eu quiser fazer uma plantação, né? Aí eu vou fazer uma hortinha na minha casa, né? A flor tem que ser fecundada, né? A parte feminina tem que ser fecundada, Tem que ser porque fecundada. dali é que vai virar o fruto, né? Sim. Uhum. Então não adianta nada. Senão, se ela não for fecundada, o que que vai acontecer? Vai morrer. Entra em Vai morrer. senescência Tá. e eu não Uhum. tenho Porque não fruto. tem fruto. Então, Exatamente. então o mamão que tem, né, essa variedade tem o pé, tanto masculino, feminino e o hermafrodita, né? Então, assim, o hermafrodita é o que tem o melhor fruto, o fruto que ele é um mamãozinho que a gente está acostumado a ver, né? Que é a É comprar, que ele você é está mais acostumado a pequenininho. ver. É, exato. Então ele tem. O feminino, ele também vai fazer um mamão, só que é uma estrutura diferente, não é bem aceita no comércio, né? Não é bem Uhum. É, aceita. é. Então, por isso que você tem que ver. Você tem que ver se tem, por exemplo, fugindo do exemplo do mamão agora, você tem que ver se tem polinizador ao redor. Não adianta nada, né? Você compra alguma.
alguma coisa, e você não entra nem abelha, né? Que são os principais polinizadores. Para quem quer ter frutífera, quer de alguma forma explorar né, isso nas plantas, essa questão do fruto, Uhum, realmente, ou você vai trabalhar ali naquela coisa manual, ou uhum, você precisa dos polinizadores para poder fazer isso, né? E isso que a Andrea apontou sobre a questão de escolher também a planta. Então, não tá vendo uhum, como entender um pouquinho de botânica também ajuda? Né? Nesse uhum, sentido de saber que, por exemplo, poxa, mamoeiro, então eu tenho, né, uma hermafrodita, eu tenho macho, eu tenho uma fêmea. Se eu quero fruto, o que que eu tenho que cultivar na minha verdade. casa, né? Se eu É bom também. comprar só o feminino, ai, eu vou mandar um beijo, beijo, Bia. E outra pergunta que eu também quero falar que a menina passou, eu esqueci o nome dela. Tá. Se eu comprar então um pé só com feminino, o que que eu vou Pois fazer? é, pois é. Né? Não tem muito o que fazer. Vai ficar bonito, vai ter flores, tudo, mas você não vai comer o que você vai querer, né? Então, assim, Exatamente. não se frustre. É a mesma coisa, respeite a natureza, né? Uhum. Uma pergunta que passou, Sara, estava falando acho que Hum. das pétalas, né? Pétalas, deixa eu ver se eu acho que no. Pétalas, As pétalas aqui. As pétalas pétalas. evolutivamente existem para proteger os gametas ou tem outra função também? Então, as pétalas, elas chamam mais a atenção dos polinizadores, porque elas vão indicando aonde está a parte para ser fecundada. Elas também protegem, né? Elas protegem isso, mas para proteger mesmo o gameta é o óvulo, né? É o óvulo, né? É o Uhum. ovário, né? O ovário, a estrutura que está protegendo os óvulos e o gameta está lá dentro, tá? Então a pétala nem é uma das atrativos dela é chamar polinizador. É chamar polinizador. Chamar E eu trouxe aqui polinizador. uma outra. A gente está com 9 minutos de Pouquinho. live. E eu trouxe essa daqui, então. A gente estava conversando também sobre flores, né? Uhum. E o antúrio. O que que a gente pode falar do antúrio, Andréia? E aí, gente, olha no Antúrio. Vamos pegar o gancho da pergunta da pétala. Olha lá para que serve a pétala também para um agente polinizador. Aí é o seguinte, ó, eu tenho essa bráctea linda que tá vermelha na mão da Sara, né? Que é uma espata que também tá puxando o polinizador. E aí, essa espiga, né? É uma espiguinha que tá aí na mão, essa branca e vermelha e amarelinha, ó, eu tô quase dentro do celular. Então, olha lá. Isso aí são flores bem pequenininhas, muitas flores juntinhas, muito, 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 que são chamadas de inflorescências. É um conjunto de flores juntas, ó, bem no ápice, né? Eu não consigo ver direito a olho nu, como a outra que deu para ver parte masculina, feminina e tudo. Mas Uhum. essa aí, então ela é uma inflorescência. E essa Então as pessoas acham que tem uma flor só no antúrio? Não. São não, muitas flores. são muitas flores. Cada Cada um. gominho, né, ó, que a Sara está mostrando, cada um é uma florzinha, né? É, como é que a gente não tinha, né? E me veio na cabeça agora, que nem um girassol, né? Ah, é o girassol. Também é um ótimo exemplo também. Vamos ser românticos com girassol? Girassol não é uma flor, é um buquê de flores. Buquê de flores. É perfeito aquilo lá, né? É Se perfeito você aquela quiser planta. dar para sua namorada, para o seu namorado. Então, é um buquê de flores É um buquê. botânicos biólogos, né? Porque cada lá é Fica a uma dica. florzinha, né? E tem dois tipos de flores ainda, para você ter uma ideia. As flores que ficam ao redor e as flores do centro, né? Então, tem duas morfologias, duas formas diferentes de flor que está ali. E Uhum. é uma essência do tipo capítulo, né? Capítulo. Da, da Arácea, eu anotei aqui. A inflorescência chama, em vez de ser capítulo, que é o do girassol, aí chama Do girassol. espádice. Sim. É o tipo Espádito. de inflorescência. É o tipo de Espádice. inflorescência que a gente vai encontrar, então, na família das aráceas, né? Então, a E, gente tem aqui no antúrio, a gente vai ter isso na costela de Adão, a gente vai uhum, ter isso.
e todas essas plantas que fazem parte dessa família botânica vão apresentar, então, a flor nesse tipo, né, nessa E essa, inflorescência e aqui. essa, e essa linda bráctea vermelha que está aí chama espata. É um É, tipo de bráctea, tá? é um tipo- Que também nas araças também vocês vão perceber que elas vão ser diferentes de acordo com a espécie. Tem Uhum, algumas, por exemplo, eu tenho uma zamioculca aqui, que a espata dela é quase assim, quase não tem cor. Ela é verde e tal, e você tem uhum. ali, né, a inflorescência depois. É verdade. Então é muito isso E também. tem, É. tem algumas aráceas ainda que a parte de baixo às vezes é masculina e a parte de cima é feminina. Elas são, eh, elas são distintas. É um mundo lindo das aráceas, né? Gente, a gente começa a estudar isso daqui e É verdade. vai longe, né? Porque e é muito interessante, né? Porque essa estratégia da planta, né? Em criar uma inflorescência com tantas Uhum. flores assim, Sim, porque aumentam as chances, né? verdade. Ó, tem uma que a gente usa muito no parque também, que tem, né, que é a primavera. Então, você tem aquelas folhas, as brácteas coloridas, que geralmente Uhum. são cor-de-rosa pink, né? E são Isso. três florzinhas dentro, e uma abre de cada vez. Para cada um, é uma estratégia dela. Tanto que tem nomes populares da primavera que chama Três Marias, As Três que Marias, tem exato. as três Por conta, florzinhas. por conta das três Uma, florzinhas. florzinhas. E uma das meninas perguntou aí para eu falar de polinização de orquídea. Nossa, não dá tempo, gente. Orquídea Aí, só. Aí é aí é cruel, né? Tem bastante coisa. É umas, interessante porque né? A as única coisa que eu orquídeas, elas. posso te adiantar, É, né, é que assim, ela é uma das que possui mais estratégias do polinizador que imita isso. o jeitinho, porque até a morfologia da flor da orquídea é diferente o nome dela, né? Como se. Aí eu tenho pétalas, eu tenho labelo, então ele vai modificar para poder polinizar. Então, e ela é É uma sempre. família botânica que, assim, se especializou ao máximo nessa duplinha, né? Flor e polinizador. Então, é Uhum, incrível para quem sim, tem. A gente tem. Conheço várias pessoas aí, especialistas em orquídeas, que dão um sim, show nessa sim. questão de explicar um pouco mais sobre a polinização dessa família botânica aqui, que é maravilhosa, com certeza. É, tem muitos artigos de coevolução, né, gente? Que E isso é, o é polinizador vai coevolução. junto com ela, eles só aparecem quando aparece a espécie. Então, assim, para quem é Exato. biólogo, chega até a arrepiar de tão lindo que é isso. É bem conversa de biólogo, né? De botânico, né? Quando Sim, começa aí, o povo começa a sim. fugir porque é muito nome diferente e a gente acaba viajando nas estruturas que as plantas têm, né? Criaram, né? Ao longo da evolução. André, a gente está com 2 minutinhos para acabar a live. Eu queria Isso. muito agradecer a tua participação por essa live, por ter aceitado o tema. Eu acho que quando você Uhum. falou do teu projeto no passeio no Ibira, eu falei assim, gente, acho que vai ser muito legal ela trazer isso, trazer o know-how dela, tudo que ela trabalha nesse projeto aqui para essa live. Claro, gente, de uma forma assim muito sucinta, porque não chega nem Uhum. perto do que é esse projeto dela. E então eu queria agradecer a você por essa Eu agradeço, participação. eu agradeço muito, Sara. Agradeço a todo o pessoal que ficou aí, que ajudou a divulgar, que ficou, olha, 1 hora com a gente, ó, até que passou rápido. Gente, né, falando de Muito, evolução dos grupos, muito obrigada mesmo. E assim, quem puder, quem tiver interesse, vai lá, entra no meu Instagram, que tem lá sim. tá tudo lá disponível, entrem, peçam mais coisas para Sara, a gente trabalha juntas aí, Pode pedir, gente. tá Gente, olha, bom? a live vai ficar salva, então assim, né? Podem Uhum. depois compartilhar com o pessoal que Ah, também beijo, queira mãe. aprender um pouco mais. Beijo. Que queiram aprender um pouco mais sobre essa questão da evolução das plantas, tá bom? Então Uhum. divulguem, compartilhem também. E gratidão a todos vocês que ficaram Beijo. aqui com a gente, tá bom? Sim. Muito obrigada, gente. Tchau, Tchau, uma gente. Tchau, Sara. boa semana para vocês. Tchau, Andréia. Tchau. Beijo, João.